Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes de toda a Bíblia, Melquisedeque, o rei de Salém. Você já ouviu falar dele? Ele surge brevemente em Gênesis, interage com Abraão e depois desaparece, deixando um rastro de mistério e significado profundo que ecoa até o Novo Testamento. Quem era esse homem que era ao mesmo tempo rei e sacerdote? Por que sua aparição é tão significativa? E como ele se conecta diretamente com Jesus Cristo? Prepare-se, porque vamos desvendar os segredos de Melquisedeque e entender por que sua história, registrada em Gênesis 14 e explicada em Hebreus 7, é crucial para a nossa fé. Nossa história começa em Gênesis capítulo 14. Abrão, que mais tarde se tornaria Abraão, o pai da fé, acaba de retornar de uma batalha vitoriosa. Ele resgatou seu sobrinho Ló e os bens que haviam sido tomados por uma coalizão de reis. E é nesse momento de triunfo que, de repente, surge Melquisedeque. O texto bíblico em Gênesis 14, versículos 18 a 20, nos diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Reparem nos detalhes. Melquisedeque é chamado de rei de Salém, que muitos estudiosos acreditam ser a antiga Jerusalém. Ele também é sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon em hebraico. Isso é notável porque ele não era israelita, mas adorava o mesmo Deus de Abrão. Ele traz pão e vinho, elementos que terão um significado profundo mais tarde na tradição cristã. E, crucialmente, Abrão, o escolhido de Deus, dá a Melquisedeque o dízimo de tudo. Essa interação é breve, mas carregada de significado. Um rei sacerdote, adorador do Deus Altíssimo, abençoa Abraão, e Abraão o reconhece pagando o dízimo. Mas quem exatamente era esse Melquisedeque? A Bíblia não nos dá uma genealogia para Melquisedeque. Ele simplesmente aparece e desaparece. Seu nome significa Rei de Justiça. Melqui, Rei, Tsedeque, Justiça. E sendo rei de Salém, ele também é Rei da Paz. Salém e na paz. Essa ausência de linhagem é intencional e se torna um ponto-chave na carta aos Hebreus. Ao longo da história, surgiram várias teorias sobre sua identidade. Alguns sugeriram que ele poderia ser filho de Noé, que ainda estaria vivo. Outros pensaram que ele poderia ser uma aparição do próprio Cristo pré-encarnado, uma teofania. Ou talvez ele fosse simplesmente um rei cananeu justo e devoto que mantinha a adoração ao verdadeiro Deus em uma terra pagã. O mistério bíblico em torno de sua origem e desaparecimento não é um defeito na narrativa, mas um elemento crucial para o seu papel tipológico. O importante não é tanto quem ele era em termos de identidade humana, mas o que ele representava. Um sacerdócio único, anterior e superior ao sacerdócio levítico que viria depois com a lei de Moisés. Depois de Gênesis, Melquisedeque desaparece do radar por séculos, até ser mencionado novamente no Salmo 110, um salmo messiânico atribuído ao rei Davi. No versículo 4, Davi profetiza sobre o Messias vindouro. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, Davi conecta o futuro Messias a um sacerdócio diferente do levítico, um sacerdócio eterno, modelado na figura de Melquisedeque. Isso prepara o terreno para a revelação completa que encontramos no Novo Testamento. É na carta aos Hebreus, especialmente nos capítulos 5, 6 e 7, que o significado completo de Melquisedeque é desvendado. O autor de Hebreus usa Melquisedeque para explicar a superioridade e a natureza única do sacerdócio de Jesus Cristo. Hebreus 7 é o capítulo-chave. O autor argumenta que o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio levítico por várias razões. Primeiro, Melquisedeque não tem genealogia registrada, nem começo de dias nem fim de vida, assemelhando-se ao Filho de Deus,
que permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7:3. Isso simboliza a eternidade do sacerdócio de Cristo, em contraste com os sacerdotes levíticos que morriam e precisavam ser substituídos. Segundo, Abraão, o patriarca de quem descenderia a tribo sacerdotal de Levi, pagou o dízimo a Melquisedeque. E como diz Hebreus 7:7, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Isso demonstra a superioridade de Melquisedeque e, por extensão, de Cristo sobre Abraão e o sacerdócio levítico. Terceiro, o sacerdócio de Melquisedeque não era baseado na linhagem, mas em seu caráter justo e em sua nomeação divina. Da mesma forma, o sacerdócio de Jesus não vem da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá, mas de um juramento divino, conforme profetizado no Salmo 110. Quarto, o pão e vinho oferecidos por Melquisedeque são vistos por muitos como um prenúncio da ceia do Senhor, onde Jesus oferece seu corpo e sangue, simbolizados pelo pão e vinho, como o sacrifício perfeito e final. Assim, Melquisedeque funciona como um tipo de Cristo. Ele é uma figura histórica real, que prefigura e aponta para a realidade maior e mais completa encontrada em Jesus. O sacerdócio de Jesus é eterno, universal, baseado em sua justiça perfeita e estabelecido por um juramento divino, não por descendência humana. Então, por que Melquisedeque, o rei de Salém, importa para nós hoje? Ele nos mostra que Deus sempre teve testemunhas fiéis, mesmo fora do povo de Israel. Ele nos ajuda a entender a natureza única e superior do sacerdócio de Jesus Cristo. Jesus é nosso sumo sacerdote eterno, que intercede por nós continuamente. A história de Melquisedeque revela a profundidade e a unidade do plano de Deus ao longo da história, usando figuras do Antigo Testamento para prenunciar a vinda do Messias. Ele nos lembra que a verdadeira justiça e paz vem de Deus, e que o verdadeiro Rei de Justiça e Rei da Paz é Jesus. O mistério bíblico de Melquisedeque não é para nos confundir, mas para nos apontar para a clareza e a suficiência de Cristo. Ele é uma peça fundamental no grande quebra-cabeça da revelação divina. E aí, você já conhecia a história de Melquisedeque e sua importância? O que mais te impressionou nesse estudo bíblico? Deixe seu comentário abaixo. Adoraríamos saber sua opinião. Se você gostou de desvendar esse mistério bíblico conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais estudos aprofundados da Palavra de Deus e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com seus amigos que também amam teologia e estudos bíblicos. Obrigado por assistir e até a próxima. Que a paz do Rei de Salém esteja com você.